E a Polícia Federal já está aí a postos para pegar o senhor Carlos Bolsonaro. Olha só o que aconteceu. Na semana passada, a imprensa não deu nenhum destaque, mas o Carlos Bolsonaro foi depor na sexta-feira à tarde na Polícia Federal. A Polícia Federal anunciou aí que o caso da ABIN Paralela, que eu, na verdade, acho um nome meio estranho para essa investigação, porque não era uma ABIN paralela, era a ABIN mesmo que foi aparelhada pelo Bolsonaro. Mas enfim, essa investigação deve acabar agora nos próximos dias. Ainda nesse mês acabará essa investigação e Carlos Bolsonaro, aí a Polícia Federal não noticiou, mas isso a gente sabe, Carlos Bolsonaro deve ser aí indiciado como chefe do esquema que espionou mais de 10 mil pessoas, espionou aí inclusive deputados, senadores que eram bolsonaristas, eram da base de apoio do Bolsonaro, espionou ministros do STF, espionou o atual ministro da Educação do Lula, que era governador do Ceará, e espionou muita gente. Pois bem, o que acontece? Acontece que o Carlos Bolsonaro foi na sexta-feira depor e deu ruim, viu? Deu muito ruim pro Carlos Bolsonaro. Logo depois, ele escreveu uma mensagem aí nas redes sociais em que percebeu-se que ele está planejando uma fuga. Muita gente não está sabendo, eu nem falei disso aqui, mas na semana passada aconteceu a maior desmoralização para o Alexandre de Moraes desse ano, minha opinião aí, que foi a fuga do Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro, primo do Carlos Bolsonaro, que alguns aí ficam falando que eles tinham uma relação mais íntima ou alguma coisa do tipo. Enfim, muito próximo ao Carlos Bolsonaro. O Léo Índio fugiu para a Argentina. E aí, logo depois da fuga dele, o STF fez aquele papel de palhaçada, papel vexaminoso, passar essa humilhação de decretar a prisão do cara um dia depois da fuga dele. Eu falei, nossa senhora, vão deixar o Bolsonaro, o Carlos fugirem também? Porque o Eduardo já fugiu, não tinha investigação contra ele, mas fugiu. Agora o Léo Índio fugiu e ele é já réu. E ele fugiu e ele falou ainda, por meio de advogados. Os advogados falaram, não, ele só foi pra Argentina e ele volta depois. Aí ele falou nas redes sociais, eu tô na Argentina, eu vou pedir asilo aqui porque tô sofrendo perseguição, entre aspas, no Brasil. Aí você vê, pô. E aí o Alexandre podia ter prendido esse bandido. Olha, ele gravou vídeo no dia 8 de janeiro. Deveria ter sido preso em flagrante dia 9. O Alexandre não prendeu, foi benevolente com esses bandidos. É incrível como a justiça sempre é benevolente com a direita. É incrível. Por muito menos na época da Lava Jato, qualquer petista era preso sem provas e jogava a chave fora. Aí esses caras com todas as provas deixam fugir. Pois bem, o Carlos Bolsonaro foi depor na Polícia Federal e a Polícia Federal apresentou para ele, assim, na frente dele, algumas das provas, algumas, não todas, que tem contra ele. E aí deu ruim para o Carlos Bolsonaro. Ele disse ali que ele não participou de uma reunião que teve na ABIN para contratar um sistema israelense chamado First Mile, que é um sistema de espionagem feito ali por uma empresa de ex-membros do governo de Israel, ligada ao governo de Israel, e que espiona ali onde está o celular de uma pessoa e consegue ali saber onde essa pessoa está em tempo real. Pois bem, acontece que a polícia tem provas que o Carlos Bolsonaro ele pesquisou sobre esse sistema, que ele mandou para o Ramagem sobre esse sistema e que ele, se não esteve na reunião, essa parte a Polícia Federal não divulgou se tem provas ou não, ainda não apareceu, mas se não esteve na reunião, ele foi quem coordenou ali a contratação desse sistema. A Polícia Federal também sabe que o Carlos Bolsonaro tentou contratar um outro sistema espião, que era um sistema usado pela Lava Jato, um sistema de espionagem, que até hoje não se tem ali todo o conhecimento de tudo que a Lava Jato fez usando esse sistema. E aí você vê, peraí, o cara ele é quem coordenava ali a espionagem. Também a Polícia Federal perguntou ao Carlos Bolsonaro se ele é próximo do Ramagem, que era o chefe da ABIN, quando começou ali o esquema de espionagem. O Carlos Bolsonaro disse que não é próximo do Ramagem, só que foi apresentado a ele aí muitos indícios de que ele e o Ramagem são muito amigos, inclusive passaram Ano Novo juntos, a família deles passa aí feriados e festas juntos, e aí você vê, peraí, você é amigo dele, da esposa dele, você, sua família estão sempre aí com a família dele, como é que vocês não são próximos? Inclusive, vamos lembrar que no ano 2000, quando estavam rolando os atos antidemocráticos, e começou a pandemia, o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. E o Bolsonaro tentou colocar o Ramagem como chefe da Polícia Federal e, exatamente pelas ligações do Ramagem com o Bolsonaro e com o Carlos,
o Alexandre de Moraes, depois do STF, por unanimidade, decidiu que o Ramagem não podia ser o chefe da Polícia Federal. Então o Bolsonaro colocou o Anderson Torres, que está aí indiciado por golpe de Estado, e denunciado, né, réu por golpe de Estado, e colocou o Ramagem na ABIN. E agora o Ramagem vai ser indiciado aí, denunciado, e tudo, vai acabar sendo condenado pela espionagem que ele começou a fazer. Vamos lembrar que o Bebiano foi o chefe da comunicação do Bolsonaro em 2018. Ele fazia a campanha do Bolsonaro. O Carlos fazia a campanha de redes sociais e coordenava. E o Bebiano fazia campanha de redes sociais e também a campanha de rádio e TV. O Bebiano queria ser aí o SECOM, secretário da comunicação do Bolsonaro. Não conseguiu, ficou num cargo secundário, aí acabou caindo do governo e depois ele deu uma entrevista ao Roda Viva em que ele culpa ali o Carlos Bolsonaro pelo caso Adélio. Lembremos que o Carlos e o Adélio se encontraram no clube de tiro das Júlia Zanata 2 meses antes ali do atentado. E o Bebiano também fala que o Carlos Bolsonaro queria montar um esquema de espionagem na ABIN. Você tem aí muitos indícios contra o Carlos. E aí o Carlos, no depoimento, foi confrontado com tudo isso e se desesperou. O Carlos Bolsonaro entrou em pânico. Vamos lembrar que esse pessoal da família Bolsonaro, aliás, a maioria da extrema-direita, eles gostam muito de exaltar a testosterona. Eu vi aí vídeos do Nicolas com um tal de Pavinato, que é um vereador aí de São Paulo, nazifascista, em que eles falam, com aquela carinha de bunda deles, falando porque nós somos homens de testosterona e não sei o quê, mas na hora que a coisa aperta, aí eles choram igual menininho, igual criancinha de 5 anos, aí eles afinam bem afinado. O Carlos Bolsonaro postou uma mensagem, eu vou ler aqui a mensagem do Carlos Bolsonaro, tá? Para você não falar, nossa, você pode estar interpretando errado. Ó, vou te falar o que disse o Carlos Bolsonaro, hein? Para você ver o tamanho do desespero dele. Vamos lá. Peraí que tá travando aqui o site. Vamos lá. Mais uma vez, depor na Polícia Federal sobre outro fato. E apesar dos esforços do advogado, outra vez sem ter acesso aos autos, sem entender o motivo e, novamente, me sentindo violentado. Ele diz aí que foi violentado o Carlos Bolsonaro. Você vê o tamanho do dramalhão. É engraçado. É muito comum que os advogados não tenham acesso aos autos em investigações sigilosas, mas é muito, muito, muito comum. Ah, mas eu tô sem direito de defesa. O direito de defesa você vai ter quando começar o processo, você é tornado réu e tudo mais, mas para isso tem o indiciamento, que aí aparecem as provas, tem a denúncia, em que aparecem também as provas, e aí, no processo, depois de ser tornado réu, se for o caso, é que vem ali todas as provas. Aí o Ministério Público apresenta todas as provas, mas no indiciamento da polícia e na denúncia já tem ali tudo. Antes disso, não precisa ter acesso aos autos. É comum que não se tenha. O Lula só foi ter acesso também no processo. E olha que no caso do Lula, tinha vazamento na imprensa de trechos da investigação que acusavam o Lula de tudo quanto é crime. E o Lula ficava, pô, peraí, gente que eu nem conheço tá me acusando de um monte de coisa. E aí depois a gente ficou sabendo que aquilo tudo eram delações fake, feitas pelo Dallagnol e o Moro. Nesse caso do Carlos nem tem isso. Nem tem delações fake aí aparecendo na imprensa e tal, acusando ele de coisas mirabolantes que ele não sabe. Ele sabe muito bem os crimes que ele cometeu. Uma prova ou outra vaza de vez em quando, ou sai um relatório da Polícia Federal quando tem uma operação mostrando provas, mas está mostrando as provas, é fonte oficial. Não é delação sem provas que foi vazada pela imprensa, sabe-se lá por quem. No caso, a gente sabe hoje que era o Dallagnol e o Moro quem vazavam pessoalmente para os jornalistas ali. O principal era o filho da Miriam Leitão e um jornalista lá, que agora me fugiu o nome, né, Macedo, sobre o nome dele, do Estadão, Fausto Macedo. Esses aí tinham tudo, todos os furos da Lava Jato, as delações sem provas, todas as mentiras saíam por eles. Pois bem, voltamos ao Carlos. Aí ele fala, novamente me sentindo violentado. É um absurdo gigantesco sentar inúmeras vezes na frente de um delegado, por mais gentil que seja, e se preocupar com o que falar para superiores. Não deem liga a mais uma história, onde você tem que provar que é inocente, e não o contrário. Agora vem o pior, ó. Volto para casa sozinho e preocupado, pensando no que deveria e não deveria, meu Deus. Pensando no que deveria e não deveria. Aí fica a dica, tá? O amor dele fugiu na semana retrasada. E aí o Alexandre de Moraes foi decretar a prisão dele só depois que ele fugiu para a Argentina. O irmão dele fugiu para os Estados Unidos, tá? Mesmo sem ter ali sido indiciado ou denunciado ou réu por nada ainda. E aí ele pensando, será que vou? Não vou?
Aí ele: deito a cabeça no travesseiro e falo comigo mesmo. Hoje foi igual a ontem e amanhã será igual ao dia anterior. Tenho absoluta certeza de que o outro lado jamais passou por tanta humilhação, perseguição proposital e constante como alguns têm sofrido nos últimos anos. Porra, o Lula foi preso por 580 dias por um juiz ladrão que virou ministro do pai dele. O Lula foi perseguido, vazaram até conversa da esposa do Lula, da dona Marisa, conversas pessoais dela, conversa dela com o próprio filho, conversas, grampearam os advogados do Lula por 3 meses. É isso que a Lava Jato fez, e aí tem provas de que eles escutavam as conversas do escritório do Zanin, e aí eles tomavam decisões de fazer operação para confrontar o que a defesa do Lula ia fazer. Isso é crime em qualquer lugar do mundo, não se pode grampear o advogado de quem você está investigando. Advogado que nem é investigado nem nada, não se pode, fizeram isso ilegalmente. Prenderam um monte de petistas sem prova, depois foi provado que a maioria dos presos era todo mundo inocente, depois foi provado que o próprio Dallagnol, o Ministério Público, escrevia os depoimentos e os caras eram obrigados a só assinar se quisessem ser soltos. Aí prenderam um monte de gente inocente e aí obrigavam esses caras, além de assinar ali um depoimento com um monte de mentira, confessando e acusando outros, tinham que contratar a peso de ouro, gastando milhões, advogado que era sócio da Rosângela Moro, mas isso não era perseguição. Lembremos, com a família Bolsonaro rindo e gargalhando disso tudo, com amplo e restrito apoio da imprensa. E na época, qualquer um que defendia, e até a esquerda, eu lembro do PSOL atacando a Dilma, atacando e atacando o Lula. Lembro tem um deputado que tá para ser caçado aí porque peitou o Arthur Lira, lembro até hoje de uma entrevista dele, em que perguntaram para ele entre Lula e Moro, e ele falou: olha, o Sérgio Moro é um grande juiz, o Sérgio Moro é não sei o quê, e exaltou o Sérgio Moro, tipo, entre Lula e Moro, com Moro, tá? Moro. Anos depois, ele estava lá gritando que Sérgio Moro vai ficar na história como um juiz ladrão. Ah, mudou de opinião, mas na época que precisava ali, até esquerda aí estava contra o PT. Esse era o tamanho aí da perseguição que vinha de todos os lados. Aí o bolsonarismo tem aí as redes sociais a seu favor, o Instagram manipulando o algoritmo adoidadamente aí para a narrativa do bolsonarismo aparecer, a imprensa passando pano para todos os crimes que envolvem roubo de dinheiro público do Bolsonaro. Tem uma clara ali organização do chamado sistema para que o Bolsonaro seja, e o seu filho e os seus pares sejam presos só por golpe de Estado, para que aí eles possam ganhar um indulto do Tarcísio, quando o plano deles é o plano T, plano Tarcísio. A Veja já falou, todos aí já falaram abertamente, tá? Não é segredo, não tem que sair o melhor analista do mundo para saber que o plano deles é o Tarcísio. Ó, eu já tô falando isso aqui faz 1 ano e meio. Por exemplo. E aí, quando a imprensa colocar aí o plano T, é o seguinte, ó, Tarcísio ganha e te dá indulto por golpe de Estado. Agora, roubo de dinheiro público, eles nunca associam esses outros crimes ao bolsonarismo, porque senão vai enfraquecer o bolsonarismo. Eles precisam do bolsonarismo forte para que ganhe do Lula em 2026 ao lado do Tarcísio, que conta com os votos do bolsonarismo. É por isso que eles não associam o Carlos a roubo de dinheiro público, por isso que não foram para cima do Bolsonaro nos roubos do cartão corporativo, por isso que deixaram para depois os crimes da pandemia, por isso que deixaram para depois os crimes da Michelle Bolsonaro com cartão corporativo, percebeu? Contra a direita sempre tem um arranjo, até na hora de prendê-los por eventuais crimes que cometeram, como no caso do golpe de Estado, é assim, ó, vamos prender esse pessoal por golpe, a BIM paralela, essas coisas, porque os eleitores deles perdoam eles por isso. Inclusive, ainda acham que eles são perseguidos e engajam mais nas redes sociais, e quando eles engajam, enfraquecem o Lula, porque aqui a imprensa quer enfraquecer. Tem sempre um esquema no meio. Mas agora, o que se percebe é o seguinte: o Centrão já está querendo a prisão do Bolsonaro porque ele está atrapalhando muito as pautas que o Centrão quer. O tal do sistema mudou e agora quer a prisão do Bolsonaro quanto antes. E você vê, o filho dele tá ruim, aí a situação dele. Porque o Bolsonaro está atrapalhando muito o plano T de Tarcísio e agora o cerco está fechando contra o Carlos, porque agora, sistema ou não, queira ou não, a Polícia Federal e o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes perceberam, apesar do Gonê ser um lerdo de marca maior, perceberam que, esse pessoal vai fugir todo. Vão deixar fugir? Vai ser essa desmoralização tamanha para o Supremo Tribunal Federal? Deixar o Léo Índio fugir foi uma desmoralização em tanto. Se deixar o Carlos Bolsonaro fugir, aí, olha, eu não coloco mais foto do Alexandre de Moraes nesse canal, nunca mais. Vou colocar sempre com nariz de palhaço, porque vai ser palhaçada
com todas as provas, ser covarde e não prender o cara até hoje, nem o pai dele, e deixar fugir. O caso do Léo Índio é um dos casos de maior afrouxamento da justiça brasileira que eu já vi na minha vida. Com todas as provas, não prenderam o cara e deixaram fugir. Vão deixar o Carlos? Veremos. Pelo que está aí saindo na imprensa, a Polícia Federal está a postos aí para tomar uma atitude contra uma eventual fuga dele, porque já dá para perceber que ele e o Jair já estão pensando em fugir. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!